Fala, minha família! Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao Quintal Tricolor e vamos trocar uma ideia, vamos trazer algumas atualizações sobre o nosso tricolor e eu tenho certeza que você vai ficar querendo saber sobre tudo isso, até porque o Fluminense vem num bom momento no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 2 jogos, 2 vitórias, saímos da zona de rebaixamento. Hoje, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Corinthians com 32 pontos, o Fluminense tem 33 e assim, o Fluminense tem esse jogo adiado, pode abrir 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, o que seria muito bom para a gente e já mudaria, quem sabe, até o cenário do nosso tricolor, que pouco tempo atrás estava sufocado dentro da zona de rebaixamento e via como uma dificuldade absurda para sair dela. Agora o Fluminense já pode, quem sabe, com uma vitória contra o Atlético Paranaense, começar a vislumbrar uma Sul-Americana na próxima temporada. A gente tem muita coisa para falar de Brasileirão, muita coisa para falar de Mano Menezes e olha que contra o Atlético Paranaense a gente pode ter alguns problemas e eu vou trazer tudo para vocês nesse vídeo de hoje. Já peço para você, confere a inscrição aí embaixo. Se ainda não for inscrito no Quintal Tricolor, deixa a sua inscrição com a gente que é muito importante e lógico, deixa aquele curtir. Ah, mas eu não quero curtir agora. Beleza, fica até o final do vídeo. Lá no final do vídeo, deixa aquela curtida que é muito importante, ajuda a gente, é de graça. Não custa nada se inscrever e curtir o conteúdo aqui do Quintal Tricolor. E lógico, confere também se todas as notificações estão ativadas. Se não tiver, ativa aí no sino que saiu notícia, novidade, vai chegar para você em primeira mão. Então vamos começar falando sobre alguns problemas que nós poderemos ter contra o Atlético Paranaense, tá? Só que o problema não preocupa em específico para a partida contra o Atlético, não. Preocupa para a sequência, porque depois do Atlético Paranaense nós vamos ter um jogo muito importante também e eu já venho falando isso há algum tempo. Para mim são 2 finais. Atlético Paranaense no Maracanã e Vitória jogando fora de casa. Vitória conseguiu uma vitória contra o Bragantino, que é até difícil falar Vitória conseguiu vitória, mas é o que aconteceu. Vitória conseguiu ganhar do Bragantino, está fora da zona de rebaixamento também, é o 16º colocado. E assim, o Fluminense tem essas 2 finais. Só que contra o Atlético Paranaense, a preocupação aumenta com alguns jogadores. Por quê? O Fluminense pode ter em campo uma lista com 7 jogadores pendurados. Pode acontecer do Fluminense jogar com 7 jogadores no time principal pendurados para a próxima partida contra o Vitória. E quais seriam esses jogadores? Nosso goleiro Fábio, Facundo Bernal, Cauã Elias, Manuel, Marquinhos, Paulo Henrique Ganso e Thiago Silva. Os 7 estão pendurados para a próxima partida, ou seja, eles entrando em campo no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, tomando um cartão amarelo, eles serão desfalques para o jogo, que na minha opinião é até mais importante do que contra o Atlético, que é contra o Vitória fora de casa. Lógico, são 2 finais, só que contra o Atlético a gente vai jogar em casa. Então ter força máxima em casa, ou um time misto em casa, a torcida tá ali. A torcida apoia, a torcida faz barulho e faz o time jogar bola, faz o time entrar em campo e desempenhar o melhor futebol possível. Agora fora, a pressão é contrária. Quem faz pressão é a torcida do Vitória. Então eu acho que o Fluminense, nessa partida... Paulo Henrique Ganso, por favor, Paulo Henrique Ganso, você que adora tomar aquele cartãozinho amarelo vagabundo, porque fica reclamando pra caramba, ou então dá uma chegada de maldade porque o juiz no lance anterior não deu falta no jogador do Fluminense, ou até em você mesmo. Por favor, Ganso, não tome esse cartão amarelo que a gente precisa muito de você no jogo contra o Vitória fora de casa, tá? Então o Fluminense tem esses 7 jogadores pendurados, todos preocupam, e se a gente for olhar, Manuel é opção para zaga, Marquinhos é opção para ataque, Facundo Bernal é titular do Fluminense, Fábio absoluto no gol. Então a gente não pode se dar ao luxo de ter um jogador pendurado para a partida contra o Vitória fora de casa, e eu espero muito que esses jogadores, sabendo disso, não queiram levar o cartão amarelo e nos desfalquem no jogo fora de casa contra o Vitória, que para mim é fundamental para essa sequência. Agora vamos falar sobre a defesa do Fluminense. Obviamente que não foi só a chegada de Mano Menezes e a mudança de postura e a mudança tática que fez o Fluminense deixar de sofrer tantos gols quanto vinha sofrendo. Só que desde a chegada do Mano Menezes, 16 jogos, o Fluminense tem a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. Isso, o Fluminense tem a defesa menos vazada. O time que tinha a pior, se não uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, quando a dupla era Thiago Santos e Antônio Carlos, a partir do momento que chega Thiago Silva e Mano Menezes,
o Fluminense passa a ser a melhor zaga do Campeonato Brasileiro. Foram 9 gols apenas em 16 jogos. E como eu disse, não é mérito somente do treinador, é mérito de todo o sistema. O Fluminense hoje joga de uma forma mais segura, o Fluminense joga mais protegido defensivamente, o Fluminense se expõe menos ao risco. O Fluminense, dificilmente hoje, você vê o nosso tricolor trocando passes ali na linha de zaga. Acontece sim, ainda é um vício, temos que corrigir, mas aos poucos isso vem mudando. E quando a bola chega no pé do goleiro Fábio, vocês não veem mais o Fábio dando aquele toquinho pro lado. Chuta a bola lá pra frente, rifa a bola pro ataque e os caras se viram lá na frente para conseguir fazer a parte deles. Mas essa mudança de mentalidade, essa mudança tática, essa mudança de postura tem influenciado muito sim no resultado dentro de campo. E não é à toa que Mano Menezes vem conseguindo os resultados com o Fluminense. Não é à toa que a zaga do Fluminense não vem sofrendo tantos gols quanto sofria. É mérito do treinador, é mérito de um sistema e é mérito desses caras que estão em campo com a mentalidade de fazer o Fluminense sair o quanto antes dessa zona perigosa no Campeonato Brasileiro. Então, parabéns ao Mano Menezes, parabéns aos jogadores que estão ali dentro de campo. A gente tem que falar também, obviamente, de Facundo Bernal, que tem conseguido proteger muito bem a entrada da zaga do Fluminense. Thiago Silva, que fez o Fluminense ficar aí 6 jogos sem sofrer gols desde a sua estreia, e aí depois sofreu aqueles gols contra o Juventude, e aí começou aquela palhaçada de sempre, e aí o Fluminense acabou voltando para a zona de rebaixamento, mas logo depois se recuperou e saiu. O importante é que nesse momento estamos fora da zona de rebaixamento e o campeonato podia acabar depois desse jogo do Palmeiras contra o Juventude, que eu ia estar tranquilo, que pelo menos eu ia saber que o Fluminense não ia correr mais risco de rebaixamento. Mas temos que olhar com olhar de otimismo, porque o Fluminense pode, quem sabe, conseguindo uma vitória com o Paranaense e uma vitória contra o Vitória fora de casa, começar a olhar para a parte de cima da tabela e incomodar. O Vasco está com 37 pontos ali no Brasileiro. Se não abrir o olho, dá tempo da gente passar o Serol ainda e ficar à frente deles na tabela de classificação. O Bragantino está decepcionando e aí o Fluminense não tem nada a ver com o problema dos outros, tem que fazer o seu e conseguir as vitórias para que a gente busque pelo menos uma Sul-Americana para o ano que vem, porque essa temporada foi terrível, graças a Deus conseguimos a Recopa. Então, muito obrigado, minha rapaziada, por ter ficado com a gente até o final do vídeo. O que a gente tinha para falar hoje era isso. Estamos aí todos os dias com muita notícia, muita novidade para você que está aí do outro lado. Então, confere a inscrição. Se não é inscrito, se inscreva no Quintal Tricolor. Deixa aquele curtir, compartilhe o nosso conteúdo com todo mundo e segue a gente também nas outras redes sociais, @Quintal Tricolor, no Instagram e no TikTok. Saudações tricolores, o céu é o limite. E logo, logo a gente volta com mais notícias do Fluminense para você, tá?